Eu tenho falado repetidamente sobre a relação entre marido e mulher e pais e filhos. Esses dois temas são de muito interesse da sociedade em geral e hoje novamente eu vou insistir na relação entre pais e filhos, mas desde uma perspectiva diferente, da perspectiva do crescimento dos filhos, da necessidade de tomarem posse dos seus pensamentos, das suas ideias, da sua criatividade e também da concepção dos seus próprios filhos. Existe um pensamento, ou melhor, um ditado popular pessimista, mas um ditado popular que diz: filhos pequenos, filhos grandes, problemas grandes. É um ditado pessimista que aponta para a ideia de que, na medida em que os filhos vão crescendo, vão se transformando em grandes problemas para os pais. Muitos pais pensam assim e, de fato, a relação se dá dessa forma, mas isso não é uma afirmativa absolutamente correta e nem todas as relações entre pais e filhos ocorrem desta forma. Quando é que surge esse tipo de complicação? Quando a relação se atrapalha, quando a criança, depois o adolescente e o adulto jovem, que é a etapa que nós estamos nos referindo agora, se preenche com situações mal resolvidas, ou seja, que a criança vai passando de uma etapa para outra de maneira complicada, chegando na vida adulta jovem com alguns transtornos importantes, situações mal resolvidas, mal elaboradas, que fazem com que ele de alguma maneira não possa ter uma vida de sucesso nessa etapa da vida adulta jovem. Consequentemente, ele vai ter complicações no seu dia a dia, na sua forma de trabalhar, de pensar, de se relacionar, de amar, de trabalhar, de produzir e tudo mais. São muitas as possibilidades que interferem nesse tipo de relação, entre elas, para quem é da área da psicanálise, eu vou citar alguns termos mais técnicos agora e logo depois eu volto ao genérico. Quem é da área sabe que nós estamos falando do constitucional, ou seja, das características herdadas que o indivíduo traz dentro de si através da concepção, que interagem com o meio onde ele nasce e se cria, produzindo uma resultante. Então vai interagir com as identificações, os objetos, ou seja, os pais, as pessoas adultas que estiverem com essa criança ali ao longo do seu desenvolvimento, em especial um bebê que vai se identificar primariamente com determinados aspectos, as pessoas que os cuidam. Essas identificações são muito importantes porque vão entrar para dentro da personalidade, vão fazer parte da personalidade dessa criança e depois do adulto de forma definitiva. Os mandatos que essa criança vai ter dentro desse ambiente familiar, antes dos mandatos ainda, a questão da submissão da criança a determinados aspectos internos, objetos internos, seja, de novo, para quem é da área, sejam objetos do id, objetos do superego. Nós sabemos, quando pensamos em superego, falamos em superego, já pensamos imediatamente em Freud, quando dizia que o superego é o herdeiro da severidade da história que vem dentro do sujeito no seu código genético, ou seja, do constitucional, que vai interagir e vai também ser fortalecido pela ação dos pais na sua repressão, ou seja, quanto mais severo forem os pais, mais severo vai ser o superego da criança. Então veja que há uma interação permanente entre pais e filhos desde o começo, que vai fazer com que surja depois uma resultante, que é a personalidade da criança, que terá traços desses pais o tempo todo. Também os aspectos bons, evidentemente, nós estamos falando aqui um pouco levando em consideração o ditado: filhos pequenos, problemas pequenos, filhos grandes, problemas grandes, mas se nós olharmos pelo outro lado, que é o normal, digamos assim, os aspectos positivos também dos pais, a suavidade, a maneira como cuidam, todo o holding, todo o aleitamento, toda a maternagem que essa criança vai sofrendo, cuidados básicos, tanto da mãe quanto do pai e dos avós, que são muito importantes nessa etapa, vão fazendo com que essa criança se construa de uma forma mais suave, mais interessante, mais delicada, no bom sentido, delicado no sentido dos aspectos mais positivos, digamos assim, da sua personalidade. Então, você é uma pessoa mais doce, mais meiga, mais interessante, que também vai se defender de forma adequada quando for necessário, mas não vai ser uma pessoa destrutiva ou essencialmente destrutiva. Não vai haver uma predominância dos aspectos negativos. Depois nós temos também um ditado que se usa muito em psicanálise, que é de fundamental importância quando tratamos dessas questões todas do crescimento, é que da maneira como uma pessoa passa por uma determinada etapa vital, vai influenciar a etapa seguinte. Ou seja, se uma criança se atrapalha no aleitamento, provavelmente a etapa seguinte
da oral, vai ter traços de complicações, a criança já chega ali de uma maneira atrapalhada. Bom, vai depender também dos pais, de como vão conduzir essa relação, se os pais estão ligados, se percebem que a criança tem algum tipo de transtorno. Então a criança também vai passando de uma etapa para outra com uma série de características que precisam ser trabalhadas, elaboradas, observadas, retificadas e etc. Então, um trabalho de formiguinha no dia a dia que os pais têm que ter. Criar filhos não é fácil, não é uma tarefa fácil, e o resultado muitas vezes não depende somente, ou na maioria das vezes não depende somente da nossa atuação, porque também tem as características constitucionais da criança, que podem ser boas ou ruins. Uma criança com um determinado mundo interno nasce numa família atrapalhada e a resultante mesmo assim sai boa. A criança ainda consegue depois na vida adulta ter um sucesso interessante. De crianças que nascem com uma vida, um mundo interno bastante ruim, deficitário, com características, às vezes até com traços psicóticos, se cria num ambiente familiar relativamente saudável, e aquilo é neutralizado, é abafado, se consegue de alguma forma fazer com que aquele sujeito, aquele indivíduo chegue na vida adulta de uma maneira bem melhor daquela que ele teve, da que ele tinha quando estava lá no aleitamento materno, com fantasias psicóticas, projetadas na mãe intensamente, massivamente. A mãe foi contendo, foi tranquilizando, devolvendo isso de uma maneira mais suave, mais amaciada pelo seu mundo interno, pela sua compreensão, e a criança foi se aplacando, se tranquilizando, se amaciando, se adoçando por dentro, e depois, com a sucessão dessa maternagem toda, mais a relação do pai, dos avós, dos irmãos em casa, chega na vida adulta de uma forma bastante mais tranquila. Agora, vai depender, como eu dizia, dessa interação entre uma coisa e outra, entre os pais e os filhos, sobretudo quando são bebês e crianças pequenas. Até a adolescência, nós interferimos, digamos assim, mais diretamente na vida de nossos filhos, até mais ou menos os 20 anos de idade, e a partir daí entregamos para o mundo, porque já muito pouco conseguimos modificar. Além do mais, eles já estão mais de costas para casa e mais de frente para o mundo, estão mais receptivos do mundo do que de nós, mas já estão tingidos pelas nossas cores, evidentemente, ainda que eles protestem, reclamem e digam que não. É assim. Para dar um exemplo da importância da relação entre pais e filhos, da maneira como os pais influenciam diretamente, sem terem consciência, o mundo interno das crianças e, consequentemente, depois na vida adulta. Imaginemos um casal que briga, que está se separando, que casa se separa, que estão num tumulto danado, afetivo, e nesse meio tempo a mulher engravida. Certamente essa criança tem uma chance enorme de ficar com a missão de unir os pais, ou seja, ela foi concebida durante um momento de vida dos pais afetivo, que faz com que ela tenha a ideia de que ela deve persistir. Ela foi concebida para juntar, para unir aquele casal que estava tumultuado. Ou seja, a missão dessa criança é então a missão de unir os pais. Certamente essa criança vai ter uma dificuldade enorme para crescer e ir para o mundo, porque ela vai ficar com a ideia de que toda vez que ela vai para o mundo, ela abandona os pais e os pais correm o risco de se separarem. Dentro desse contexto, ela vai se manter prioritariamente infantilizada, com uma ideia de que se ela não for infantil, ela vira as costas para os pais e segue em direção ao mundo externo e não o mundo da casa, da família. Então vejo que essas questões todas sutis, delicadas, que se dão dentro de um clima absolutamente imperceptível, vão tingindo as crianças e fazendo com que a personalidade delas seja resultante dessa combinatória toda. Claro que, como eu disse, tem o constitucional, o particular, o privado de cada um. Um outro aspecto que é muito importante com relação ao crescimento dos filhos é a aceitação dos pais, ou seja, que os pais aceitem que eles possam crescer e se discriminar e ter a própria vida, ser grande, dar certo na vida, etc. É motivo de orgulho, não só dos pais, mas principalmente dos avós, porque os avós representam um ancestral para os filhos, que tem esse peso da história da família, da história da humanidade, autorizando o indivíduo, em especial aqui nós já estamos falando do adolescente, ir para o mundo de forma satisfatória, e que esse ir para o mundo não vai causar nenhum transtorno dentro de casa, ninguém vai se separar, ninguém vai morrer, ninguém vai perder, ninguém vai envelhecer precocemente, porque o tempo é inexorável, passa de qualquer jeito, nós não temos a opção de segurar os ponteiros do relógio, e muitas vezes
os pais que mantêm os filhos infantilizados, os filhos que se submetem e aceitam esse tipo de condição, ficam com a fantasia de que dessa forma os pais vão ser eternos, não vão envelhecer jamais, que o tempo vai ser sempre assim, que vão ser felizes para sempre, como eram lá na infância e tudo mais. Mas aí nós já estamos dentro de um quadro neurótico, já estamos dentro de uma problemática, de uma conflitiva toda, e que certamente não vai terminar bem, porque os pais vão envelhecer e vão morrer biologicamente, e os filhos vão ficar infantilizados, vão ter perdido uma etapa fundamental da vida e não vão obter resultados interessantes. Dentro desse contexto todo surge o tema da sexualidade e da gravidez, que é o título da nossa live de hoje, quando os filhos se transformam em pais. A gravidez está diretamente relacionada com o tema da sexualidade. Todos nós sabemos que quando um casal é constituído, eles mantêm entre eles relações sexuais, mas isso é implícito. Quando é que a sexualidade se transforma em algo explícito? Quando a mulher engravida. E aí então nós começamos a ver a barriga crescer. Ninguém vai acreditar a partir daí que aquilo se deu por obra do Espírito Santo, como está na Bíblia. Tiveram relação sexual e a barriga é a prova, a forma que nós temos de constatar que realmente aquilo aconteceu em algum momento. Para o casal isso, sobretudo para o casal jovem que não se sente autorizado, que está atrapalhado com a sua sexualidade, que isso implica em se mostrar grande, adulto, crescido perante os pais e a sociedade, isso traz uma série de transtornos. Não é fácil assumir, a tomar posse da sua potencialidade, nesse caso da maturidade sexual. Tanto é assim que a maioria dos casais jovens tem vergonha de mostrarem a barriga num primeiro momento, ficam meio chateados, meio sem saber muito bem o que fazer. Algumas pessoas inclusive escondem a barriga, e bom, aí nós temos até complicações severas que nós não vamos falar agora, porque nós sairíamos um pouco do tema central, que é o crescimento e a sexualidade e a aceitação dos pais e dos avós dessa questão toda. Em outro momento podemos falar sobre isso. Então vamos aos pouquinhos mostrando através do tema da barriga a sexualidade do casal. A sexualidade por si só na história da humanidade não é uma coisa fácil, ela foi alvo de todos os ataques, das grandes repressões. Não é por acaso que o tema da sexualidade traz grandes debates públicos, políticos, de gênero e tudo mais. Até hoje seguimos discutindo os gêneros e as opções sexuais e porque uma pessoa é assim, o assá, e assim seguimos nessa temática toda. De qualquer maneira, essa conflitiva toda, que é histórica, digamos assim, reaparece tumultuando a cabeça de quem está passando por essa etapa. Na medida que o indivíduo vai assimilando, vai se dando a autorização, vai tomando posse disso, vai se tranquilizando e vai ficando até orgulhoso, desfruta e curte. Mas o desfrutar e curtir também está relacionado com a capacidade de saúde mental que o sujeito tem. E aí voltamos outra vez, ou novamente, para o ambiente da família, como essa pessoa foi, se a família era tumultuada, não era tumultuada, se as questões rolavam naturalmente ou eram criticadas, enfim. Eu quero criar um pouco o clima para vocês, para entenderem o porquê as pessoas chegam na vida adulta atrapalhadas, algumas e outras conseguem de alguma forma seguir a vida toda de uma maneira relativamente bem, desfrutando, curtindo, trabalhando, estabelecendo relações, curtindo os seus próprios filhos e assim sucessivamente. Isso vai depender então do mundo constitucional herdado que cada um traz dentro de si através do código genético, que se dá totalmente ao acaso no momento da fecundação, e a capacidade que os pais têm, que a família em especial, a família em geral e os pais em especial têm, de neutralizarem o pior de cada um com o melhor da vida. Ou seja, uma dica muito interessante de neutralizar as complicações da vida é colocando coisas boas do lado. Ou seja, se nós quando observamos uma determinada complicação num filho, se nós explodimos, xingamos, reprimimos e etc., o resultado será um. Em contrapartida, se nós entendemos aquilo, conversamos sobre aquilo e colocamos ideias boas, soluções boas, como uma variável, digamos assim, para compreender aquela situação toda, certamente o resultado vai ser outro. O que não quer dizer que isso vai se estabelecer uma regra direta, coisas boas produzem coisas boas, coisas ruins produzem coisas ruins. Não, é uma resultante, como isso vai ser interagido dentro da cabeça
da criança e do adolescente, e depois no adulto jovem. Muitas vezes nós damos o melhor para a pessoa tritura aquilo e transforma em nada. Outras vezes nós damos muito pouco e a pessoa potencializa, capitaliza aquilo e transforma em algo super interessante. Vai depender do mundo interno da pessoa, de como ela se relaciona então com a vida e o mundo. Enfim, essa era um pouco a live que eu queria hoje deixar para vocês, um pouco a ideia de que a gravidez, os filhos, está diretamente relacionado com uma combinatória de coisas que se dão ao longo da vida, coisas nossas que nós trazemos de berço, que interagem com o meio através da relação entre pais, família, sociedade e tudo mais. Era isso aí, um abraço para vocês e até a próxima.